Nossa, gente, é muito estranho, tá falando só eu agora. Mas, amém. Gente, hoje, meu nome é Gabriela e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a Pandita Ramabai. Uma mulher que, a partir do incômodo do coração dela, algo que incomodava muito o coração dela, ela trouxe uma transformação para a sociedade dela, principalmente para as mulheres. Bom, para a gente conseguir entender um pouco a história dela, a gente precisa entender a sociedade onde ela nasceu e onde ela foi criada. Bom, a Índia no século XIX era um país dominado pelo sistema de castas, ou seja, em primeiro lugar vinham os sacerdotes e os sábios, que eram os homens que sabiam sobre as escrituras sagradas deles. E abaixo vinha todas as outras pessoas. E em terceiro lugar, totalmente excluído da sociedade, vinha as mulheres viúvas, que na sociedade hindu, elas eram meio que responsabilizadas pela morte do marido. Então, elas eram completamente excluídas da sociedade, elas não viviam praticamente, elas tinham que raspar a cabeça, não podiam se arrumar, e enfim. E foi aí, nessa sociedade, no dia 23 de abril de 1858, em Maharashtra, no oeste da Índia, a Pandita nasceu. O seu pai era um homem branco, culto e incomum, ou seja, ele sabia das escrituras sagradas e, contra tudo que acreditavam na época, ele ensinou para a mulher e para a filha dele a ler e a escrever o sânscrito, que era a língua sagrada dos textos hindus. E aos 12 anos de idade, ela já sabia de cor 12 mil versos dessas escrituras. Algo que não era comum para uma criança, adolescente da época, né, que não era nem para saber aquilo, ela já ter decorado, né? Ela tinha uma obsessão muito grande com aquilo. E um ponto, acho muito importante a gente falar, é que ela se casou, porém o marido dela veio a falecer. Então ela virou uma viúva, né? Ela virou essa parte da sociedade que não fazia parte da sociedade. E a partir daí, ela começou a olhar para as viúvas de uma forma diferente. Algo dentro do coração dela gritava que alguém tinha que ajudar elas, que alguém tinha que olhar para elas. E, enfim, no ano de 1876, na grande fome da Índia, a Pandita, aos 16 anos, perdeu os pais dela e a sua irmã. Ficou somente ela e o irmão dela, onde eles viajavam de cidade em cidade, falando sobre as escrituras sânscritas nas praças para sobreviver. E assim, ela causava um grande escândalo e um grande burburinho pelo fato dela ser uma mulher tão jovem, citando as escrituras sânscritas em um país onde as mulheres nem podiam aprender. E bom, a sua grande fama chegou aos grandes sábios e aos 20 anos ela foi convidada para falar numa faculdade. E enfim, foi algo muito impressionante, né? Porque as mulheres nem podiam aprender aquilo. E ela foi. Ela discursou no Salão do Senado da Universidade de Calcutá e impressionou tantas pessoas que a universidade deu para ela o título de Pandita, de tão sábia. Pandita não era o nome dela, era um título que deram para ela. O nome dela é Ramabai. Enfim, ela foi a primeira mulher da Índia a receber esse título, porém, algo dentro do coração dela estava quebrado, pelo fato de que quanto mais ela estudava aquelas escrituras, ela percebia que nenhuma delas oferecia uma esperança para as mulheres, que era algo que ela buscava tanto, né, que queimava no coração dela. E em 1880, ela conheceu missionários cristãos. E a palavra de Jesus sobre as mulheres tocou ela de uma forma muito diferente. Algo que os textos hindus nunca trouxe para ela, nunca trouxe essa forma diferente no coração dela. Porém, ela só foi ter uma virada de chave 3 anos depois, quando ela foi para a Inglaterra, no ano de 1883, estudar medicina. E lá, ela começou a frequentar uma comunidade anglicana, onde ela foi batizada. Ela própria descreveu que essa fase foi um compromisso intelectual com Cristo, porque ela entendia todas as escrituras, ela acreditava, ela aceitava, porém algo faltava. Anos depois, ela descreveu que ela tinha uma fé na cabeça, mas ela não tinha uma fé no coração. E, enfim, a transformação dela mais profunda só veio anos depois através da oração, através da rendição dela verdadeiramente. Mas a gente já vai falar disso. Em volta de 1889, ela fundou o Shadan Sadan, um lar de aprendizado para viúvas. O projeto cresceu
E em 2 anos, ela já tinha resgatado mais de 2.000 mulheres e crianças, né? Porque na época as mulheres casavam muito jovens e acabava, enfim, perdendo os maridos e ficando viúvas. E ela fundou também o Mukti, que significa salvação. E no vídeo que eu vi falando sobre isso, ele falou uma frase muito legal, que era assim: não era um lugar para corpos, era onde almas seriam livres. Mas antes, a gente vai voltar um pouquinho. No final de 1890, que foi logo depois que ela criou o Saddam, algo mudou dentro dela. Ela não descreveu como somente um momento de mudança, mas sim como um processo gradual, meses de busca intensa. Ela olhava para as escrituras de forma diferente, ela orava de uma forma radical. Ela orava clamando constantemente. E em algum ponto, ela encontrou o que descreveu como a presença pessoal do Espírito Santo. E ela descobriu a bênção de ser guiada e ensinada pelo Espírito Santo. Não só mais um Deus distante, mas uma presença viva cotidiana. Porque ela foi criada, né, ensinada sobre esses deuses que, enfim, não era vivo, né? O nosso Deus é vivo. E quando ela finalmente viu e que o Senhor estava andando do lado dela todos os dias, ela teve um abrir de olhos. E, enfim, ela ensinou todas essas mulheres que ela resgatou a orar de uma forma radical, se render verdadeiramente ao Senhor. Elas oravam por um avivamento constante, elas oravam por elas mesmas, clamando cada vez mais pelo Senhor na Índia. E, enfim, de 70 mulheres, passou 550 mil mulheres, e todas as tardes, 550 mil não, gente, calma. E todas as tardes elas oravam, sempre clamando pelo avivamento na Índia. E através desse círculo de oração, trouxe o avivamento para a Índia. Bom, através da história dela, eu lembrei de uma frase que o Herbert fala muito, que é: o que te incomoda é o seu ministério. Então, algo que incomodava tanto ela, o Senhor foi lá e usou ela para isso. Algo que o Senhor faz ainda hoje com a gente, né? E, enfim, eu queria trazer isso para vocês e também trazer a indicação de um livro, principalmente para as mulheres, que é o Jesus que as Mulheres Viram. Gente, esse livro conta como as mulheres viram Jesus, sabe? Enfim, vai trazendo os relatos, e eu acho muito legal. E quem quiser emprestado, tá bom? Estou emprestando. E, enfim, que a gente venha clamando pela transformação do nosso coração, e o que incomoda a gente, venha, sabe, a gente trazer isso para as pessoas e usar aquilo para a gente poder transformar as vidas das pessoas. Amém? Tem um preletor? Amém? Vamos estender as nossas mãos. Amém. Sim, Senhor, muito obrigada pela vida da Fabiana, Senhor, muito obrigada por esse momento que o Senhor nos proporcionou, Pai. Que o Senhor, Pai, através dela, venha falar tudo que o Senhor deseja falar à tua igreja, Senhor. Que essa palavra entre os nossos corações de uma forma que transforme algo dentro de nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora ficou difícil, né? Linda assim, aí vem eu. Poxa vida, podia... Boa noite, igreja. Quero compartilhar algo com vocês antes de entrar na nossa mensagem. Está acontecendo hoje o resgate. Todo mundo está sabendo?